Educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. A Hora do Trabalhador. Educadora. 5 horas, a Hora do Trabalhador com apoio Medical. Você ficou sabendo que a Medical está com uma promoção de 20% nas 6 primeiras mensalidades dos planos de saúde? O quê? Mais tranquilidade e menos 20% na mensalidade? Tô passada! Vou ligar agora mesmo. Alô, é da Medical? Com a Medical, cuidar da saúde é muito mais econômico. Planos para você e para sua empresa, com descontos nos 6 primeiros meses. Consulte o regulamento. Mais tranquilidade, menos 20% na mensalidade. Ligue agora mesmo. 3446-4656 ou acesse minhavidamaisazul.com.br. Está no ar a Hora do Trabalhador, o programa diário da USTL, União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos ao programa A Hora do Trabalhador desta quinta-feira, dia 19 de outubro. Hoje nós vamos falar sobre um evento que vai rolar aqui em Limeira a respeito das novas legislações aí, a reforma trabalhista e a reforma previdenciária da perspectiva do direito. Como é que os advogados deverão se portar, proceder diante dessas novas legislações tão nocivas ao trabalhador brasileiro, tão nocivas à população brasileira. Nós estamos recebendo hoje a advogada Márcia Granzotto, ela que é especialista em direito previdenciário, está envolvida na realização desse evento. É o 3º Congresso de Direito Previdenciário de Limeira, Direito Previdenciário e Trabalhista de Limeira, não é isso, Márcia? Eu estou olhando um material aqui, acho que o material não está atualizado, mas é o 3º Congresso nesse sentido, realizado pela OAB Limeira, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você mais uma vez, falando de um tema tão polêmico, né, que está tomando as manchetes aí nos últimos meses, a Previdência Social, reforma da Previdência, reforma trabalhista. E esse ano já é o 3º ano que nós fazemos esse congresso, né, nosso 3º Congresso de Direito Previdenciário aqui em Limeira, com apoio da OAB, a Comissão de Direito Previdenciário aqui da cidade. E esse ano, com essa inovação, nós vamos falar também da reforma da reforma trabalhista, né? Que foi votada recentemente e que despertou muitas dúvidas entre os operadores de direito, entre empregados e empregadores, né? Então, como vai ficar, né? Daqui para frente. Então, nós resolvemos unificar a Previdência com a Trabalhista e nós vamos trazer ótimos palestrantes aí, renomados no meio, para poder explicar certinho o que está acontecendo. Reforma trabalhista que passa a valer já em novembro e está trazendo muitas dúvidas. Algumas coisas são impraticáveis, outras serão porcamente praticáveis, mas sempre o prejudicado será o trabalhador, apesar de que tem algumas empresas preocupadas. Ouvi uma história hoje que depois eu conto aqui. O programa Hora do Trabalhador é transmitido pelo Facebook do programa Hora do Trabalhador ao vivo, Facebook da USTL. Ele é compartilhado no Facebook da USTL também e no Facebook da Rádio Educadora. Rádio Educadora que transmite os programas da grade, da casa, também transmite o programa A Hora do Trabalhador. As informações
da USTL referentes à União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Você acompanha por esses Facebooks e também pelo nosso site, ustllimeira.wordpress.com. Pelo Google é só digitar o STL que você vai lá. Curta as nossas páginas, Programa Hora do Trabalhador e o Facebook da USTL, para que você receba regularmente as informações atualizadas a respeito das atividades da entidade, né? Se você curtir, vai estar sempre lá aparecendo para você as atividades da União Sindical. Como, por exemplo, olha só, hoje foi postado, foi publicado no post da USTL a reunião que vai orientar as padarias. Essa é uma reunião para as empresas, mas que reflete no quê? Na saúde e segurança dos trabalhadores desse setor, além da higiene dos estabelecimentos. A reunião ocorre no dia 27 de outubro, no Teatro Vitória. Estão convocados os representantes das padarias de Limeira, evento promovido pelo Ministério do Trabalho e pela Vigilância Sanitária de Limeira. É bom a gente ficar ligado aqui nesse tipo de informações. O nosso site, o nosso Facebook também traz informações sobre negociações salariais, novidades na legislação e muitas outras coisas de interesse direto do trabalhador. Está chegando agora aqui o Cláudio Vieira, vocês conhecem ele que é diretor de esportes do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Cerâmica e Mobiliário de Limeira e de toda a região. Ele vai falar dos Jogos Operários. A gente viu aqui a cobertura dos Jogos Interfábricas, que é uma competição esportiva realizada pelo sindicato City-Secom entre as empresas da região. Agora, todo mundo que ganhou em cada modalidade vai representar o City-Secom lá em Praia Grande, nos Jogos Operários contra sindicatos de todo o estado. Não é isso, Cláudio? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, a dona Márcia e a todos os ouvintes aí, os trabalhadores em especial aí da construção civil. É bem isso aí mesmo, André, retificando aqui, é Mongaguá, né? Não Praia Grande. Mongaguá. Isso, a nossa é logo ali, né? É ao lado, tudo praia, né? Exatamente, né? São cidades valeu. vizinhas ali. Obrigado por me ajudarem. E realizamos aí, né? Na verdade, esses jogos aí, ele se trata do fechamento da temporada esportiva do City-Secom, né? Como você disse aí, realizamos aí 10 modalidades durante o ano aí. E todos os campeões aí, né? Os que ficaram aí qualificados aí para estar indo para essa disputa. Estamos aí às vésperas dessa competição nesse próximo final de semana. Limeira não, né? O City-Secom, que representa muito mais do que Limeira, Cordeirópolis, Santa Gertrudes, Rio Claro e Mojimirim, é o campeão atual? Qual? Dos Jogos Operários. Já foi campeão lá, algumas né, vezes. na FISCOM? Sim. Nós somos o atual bicampeão. Né? Olha. Inclusive, há um troféu transitório, né? Que fica em posse da cidade, do sindicato, que consegue 3 conquistas consecutivas, né? Certo. Então, não deixa de ser um ano especial. Já foi um ano especial para nós aqui, com 20 anos de jogos, né? Já estive por aqui outras ocasiões falando como foi grato, né? Poder ser, vamos dizer assim, o gestor, né, desses 20 anos de jogos. E agora vamos tentar fechar com chave de ouro aí, buscar esse tricampeonato lá na federação, porque lá também está completando 3 décadas, né? 30 anos lá de jogos. De Jogos Operários. Então lá também é um ano especial lá. Diante de todas as dificuldades dos sindicatos, vamos lá para mais uma disputa, né? Sempre que seja sadia, né? O mais importante lá é a congregação dos trabalhadores do Estado, né? Onde a gente vê muitas experiências aí que o pessoal traz de outras regiões, muita conversa, muito bate-papo. E tem lá as competições para divertir lá o público. Você participa do nosso programa pelo telefone 2113 5020, 2113 5020, ou pelo zap da educadora, o zap da casa aqui, o 992225124. Se quiser mandar perguntas sobre direitos trabalhistas, a gente vai ter um tempo menor, pouco tempo, mas pode mandar que a doutora Márcia está aqui, ela é do direitos
direito previdenciário, né, aposentadoria, pode mandar a pergunta que a doutora Márcia responde para você. Bom, doutora, vamos falar sobre o 3º Congresso e o objetivo principal dele, né? A gente teve uma mudança, aliás, teve e se aproxima de ter... Teve uma e se aproxima de ter mais duas mudanças que vão alterar radicalmente, né, o panorama do direito. Um abalo, né, na legislação brasileira, né? A pergunta é direta: os trabalhadores e os advogados estão preparados? Nós estamos tentando ainda engolir isso, né? Nós estamos tentando entender, porque, na verdade, não sei se você me permite, mas a justificativa, né, para a reforma, na verdade, ela não existe, né? Pelo menos nós não entendemos que ela exista, que é o rombo da Previdência. Então, aí já começa por aí. Então, fica difícil para a gente entender o porquê vai fazer, porquê vai ter, porquê que eles estão divulgando uma história que não é real, né? O rombo da Previdência não é real. A começar que não é só o trabalhador empregado que recolhe para a Previdência Social. Isso ninguém passa, né, na televisão, na mídia. O que o governo passa é que a população está ficando mais velha, né? Existem muito mais pessoas aposentadas recebendo benefício do que pessoas que contribuem para a Previdência Social. Mas vamos, né, lá atrás. Então, quem recolhe para a Previdência Social? Só quem tem carteira assinada, ponto. Se for por aí, eu concordo. Mas essa não é a verdade. A gente tem várias fontes de custeio. A gente tem arrecadação vinda de produtos importados, a gente tem arrecadação vindas de jogos, né, da loteria, a gente tem arrecadação da própria empresa, a gente tem várias, são 5 fontes de custeio, além dos empregados, né? O que ocorre é que o dinheiro ele não é destinado ao que ele teria que ser, né? Então, faz-se muito com o dinheiro que é arrecadado, outras coisas que não a finalidade correta, que seria o pagamento dos benefícios. Então, já começa errado. E aí, vamos tirar de quem? De quem tem menos, né? De quem trabalhou a vida inteira e está esperando para receber, que hoje a pessoa já não consegue aposentar com o que contribui. Não sei se vocês têm casos aí na vida, aí, práticos aí de conhecidos, mas... antigamente você pensava assim, eu vou recolher sobre 10 salários e vou aposentar sobre 10 salários, com 10 salários. Isso é uma ilusão hoje. Sim. Hoje é muito difícil uma pessoa aposentar com o teto, né? Por volta de R$5.000. Então, o que acontece? Você recolhe o teto da Previdência, que você pode recolher até 5 mil. O fator previdenciário, que é o grande vilão hoje das aposentadorias, ele diminui em até 40%, 45% o valor da renda da pessoa. Então, você faz uma conta lá. Não, eu recolhi nos últimos 3 anos sobre R$5.000. Esquece, não é mais assim. Primeiro que não são mais os últimos 3 anos. É desde 94. Então, nós vamos fazer uma média de 94 até hoje. É um período muito grande. Você pode ter salários pequenos que vão te prejudicar. Aí já começa. Chegou num X, tem a aplicação do fator previdenciário, que leva em consideração a idade que você tem naquele ano, com relação ao IBGE, a tabela do IBGE. Então, eu tenho clientes que eu aposentei semana passada, ele até sabia dessa redução, porque eu faço um cálculo prévio, né, antes de entrar com o processo, mas ele teve uma redução de 40% na renda dele. 40%, é metade. Mesmo com a crueldade da idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres, esse fator ele permanece? Não. Com a reforma, ele vai se alterar, ele vai ser retirado, porém, vai aumentar a idade, né? Então, assim, hoje, só para fazer uma geral, hoje, existe o fator previdenciário nas aposentadorias que tem essa redução. O mínimo para homem é 35 anos pagos e mulher 30, independente da idade, tá? Então, é aí que entra o fator. Quanto mais novo você aposenta, maior é a aplicação dele. E aí reduz a renda. O que a reforma vem trazer? Ela vai aumentar a idade, 62 mulher, 65 homem. O tempo passa a ser um mínimo de 25 anos, porém, esses 25 anos é 70%. E retira o fator previdenciário, tá? Só que hoje existe muitas pessoas que aposentam com 50 anos, 52, 53. Isso não vai existir mais.
Então, você vai obrigatoriamente ter que recolher por mais tempo, né? Porque não basta você ter só os 25 anos, você tem que ter 25 anos e a idade, o que hoje a gente não tem. Foi feito um cálculo, ele foi alterado durante as negociações sobre a reforma e terminou, eu não me recordo, inclusive a gente colocou como prioridade a reforma trabalhista nesses dias, e o formato final da reforma da Previdência, que está sendo anunciada para vir logo depois que o Temer se livrar de mais essa, que parece que é o que vai acontecer, me parece que são 49 anos. A integral, né? Isso, para receber uma aposentadoria integral que fuja do que antes era o fator previdenciário. Eu estou sem a tabela aqui para te falar, né? Mas isso a gente consegue com dados da internet. Então, 25 anos é 70%, e a cada um ano a mais ele vai acrescendo. Começa com 1,5%, depois ele acresce 2%, e depois 2,5%. E isso até chegar no 100%, que seria os 40 anos. Né? 40 anos de contribuição, pagando para a Previdência, né? Com uma idade mínima de mulher 62 e homem 65. E é complicado, porque é uma idade já avançada, muitas pessoas não têm mais essa condição de estar trabalhando e recebendo o mesmo que conseguia receber, que conseguia produzir lá com 40 anos de idade, porque muda, a pessoa tem um desgaste, principalmente dentro de fábrica, né? São 40 anos. 40 anos é integral. Eram 49. 49. Aí com o parecer do Arthur Maia lá diminuiu para 40. Que 49 era condenar o cara. Você não aposenta, né? Começaram todo mundo mandar uns posts no Facebook aí, o pessoal tudo caveira, né? O pessoal tudo já morreu e não conseguiu aposentar. Não que ele não possa se aposentar com menos, mas não se aposenta com integral. 70%. Acaba caindo no mesmo fator previdenciário, eles só mudaram de nome. Né? Eles estão querendo... Sim. Não, você vai aposentar com a integral, vai cair o fator previdenciário. 70% não deixa de ser um fator previdenciário, né? Doutora, nós teremos aqui a presença de pessoas do meio jurídico bastante conhecidas na região, como o doutor Lorival Ferreira dos Santos, que foi juiz do trabalho aqui da segunda... Ele está agora no TST, né? Sim. Ele está lá... Não, desembargador aqui. Renomadíssimo, né? Sim. Uma pessoa de... um conhecimento... Até esses dias, diretor do Fórum de Campinas, não é isso? Isso. E o pessoal daqui de Limeira foi muito bem recebido lá por ele, né? Uma pessoa... magnífica. Só falando um pouquinho do tribunal, desculpe. Do Congresso, né? Só para a gente dar uma ênfase aqui, como que surgiu esse Congresso. Dentro da OAB, existem várias comissões, né? Comissão do idoso, comissão de festa, comissão da mulher advogada, prerrogativas, e existia sempre essa comissão do direito previdenciário. E nós, da Comissão do Direito Previdenciário, a gente sempre teve bastante procura por pessoas, e até mesmo colegas da área, reclamando até da atuação do próprio INSS aqui na comarca, né? Que, infelizmente, ainda deixa muito a desejar. E aí teve a criação da Vara Federal, o Juizado Especial, ficou muita gente confusa. E aí a presidente da comissão, a Priscila Bortolotti, uma querida, ela teve essa ideia. Se a gente organizar um congresso, né? Mas congresso aqui em Limeira, será que dá certo? Será que não dá? Nunca tivemos. A gente sempre teve palestras na casa da OAB, né? Sim. Não, vamos pensar grande, vamos tentar. E aí nasceu essa ideia de professores conhecidos, porque todos nós fizemos pós-graduação na área e cada um conhecia um professor. Certo. E vamos atrás, então, vamos conseguir, vamos ver se eles vêm e tal. E todo mundo abraçou a ideia. Isso há 3 anos atrás. Abraçou a ideia e o mais importante, assim, é gratuito o congresso. A gente não cobra. E os professores vêm acreditando mesmo aqui na cidade, né, na OAB. E os 2 anos que nós fizemos seguidos deu capacidade máxima. A gente faz lá no Teatro Nair Belo, dentro da Hípica, dentro do Parque da Cidade. Tem um teatro muito bom lá. Capacidade de 300 pessoas e lota. Sim. Então, foi uma surpresa muito grande para nós, porque foi o primeiro, né? Nós começamos isso, a comissão, e... Aí, esse ano, a gente estava em dúvida, né? Vamos fazer, não vamos? Aí, eis que surge a reforma trabalhista também, né? E aí, resolvemos chamar alguns professores da área, desembargadores, juízes, que atuam na área. E depois você vai até ler os nomes aí. Vamos lá. Vamos na sequência aqui, independente
Do tema. especialista falar Isso. da trabalhista ou previdenciária, nós teremos às 9 horas o Dr. Carlos Alberto Vieira de Gouveia, que vai falar sobre... Se quiser falar um pouco sobre a biografia do citado, esteja à vontade. Não pode ir falando. Benefícios por incapacidade e nuances trazidas pela Lei 13.457. Teremos às 9h40 o Dr. Lorival Ferreira dos Santos, ele que presidiu aí o Tribunal Regional do Trabalho aqui de Campinas, falará sobre aspectos relevantes da reforma trabalhista. Às 10h20, Dr. Diego Monteiro Cheruli vai falar sobre reforma da Previdência, mitos e verdades. Às 10h40, Dr. Ricardo Bittar vai falar sobre o papel do advogado face às reformas do Código de Processo Civil e da CLT. Às 2h da tarde, depois do almoço, Dr. Marco Aurélio Seral Júnior vai falar de reforma trabalhista e as consequências no direito previdenciário. Quer dizer, uma coisa influindo na outra. Uma coisa prejudicando a vida do trabalhador e influindo até na sua aposentadoria. Às 3h30, esse é um tema longo, pelo que eu percebi, porque às 3h30 vem o Dr. Fernando Rubim falar sobre o direito... A prova no processo previdenciário. A arte tá pequenininha pequenininho, aqui. Né? Às 4h30, Dr. Alexandre Paixão e Adriana Araújo. Aí vai falar um pouco mais para o advogado mesmo, quer dizer, todos os temas são para o advogado, mas esse mais para o advogado enquanto empreendedor, né? O poder do comportamento empreendedor para o futuro da advocacia. Todos eles aqui, sem exceção, são excelentes palestrantes, professores. O Dr. Carlos, que é o que abre o congresso, ele já é o 3º ano que ele vem nos prestigiar. Desde o início ele sempre acreditou. Sempre esteve conosco, abrindo e quebrando nossos galhos e o que a gente precisa. O Dr. Lorival aceitou de pronto o nosso convite, recebeu muito bem o Dr. Oséias, a doutora Yolanda, né, lá no gabinete dele, e aceitou de pronto. Uma grande modernização no tribunal. Muito competente. E o Dr. Diego, eu assisti uma palestra dele, tive a honra de assistir uma palestra dele agora num congresso no Rio. E fiquei, assim, surpresa mesmo com a competência dele, com a palestra dele, excepcional mesmo. Ele tem muito conhecimento, ele é muito atuante lá em Brasília. Todos os temas polêmicos que giram em torno aí da Previdência Social, ele sempre está lá em Brasília. Isso é importante, né? Isso, sempre manifestando. Porque, assim, a reforma da Previdência... podem mudar ainda, né? Ela deu uma freada, lógico, por conta do que aconteceu com o Temer e tudo, mas também por conta da classe dos advogados que estiveram lá presentes. Eles fizeram pressão, né? Sim. Temos o que veio o ano passado, o Portanova, o Guilherme Portanova, também junto com o Diego. Eles são muito atuantes lá, então eles vão, eles dão a cara mesmo lá. Sabem os meandros daquela lei, daquela proposta. E explica, item, né? Por A mais B, o que está certo, o que não está. Então, o doutor Diego, muito atuante nessa área, uma excelente pessoa. O doutor Ricardo Bittar, pela primeira vez aqui também. Doutor Marcos Seral, primeira vez. Doutor Fernando Rubim, também assisti ele nesse congresso que eu estive há 15 dias atrás. A matéria dele, a prova, né? A gente fica em dúvida, porque aqui em Limeira a gente tem agora o juizado de pequenas causas federal, né? Para nós, advogados, a gente fica muito engessado, porque a gente não pode fazer muita prova lá. Se é a justiça comum, que é a justiça federal comum, nós podemos fazer várias provas, prova pericial, várias outras coisas. A gente não... O advogado tem como trabalhar mais. No juizado, a gente fica um pouco engessado, que prova técnica não é admitido, porque era para ser, em tese, um procedimento rápido, né? Era para ser, mas não é isso que acontece. Hoje ele está demorando mais do que vara comum, porque o INSS não ajuda, né? Então todo mundo vai para a justiça e acaba caindo no juizado. Então ele vai falar um tema muito bom, que é sobre as provas que a gente pode produzir. E pela primeira vez também falando um pouquinho sobre o comportamento do advogado, essa parte mais de... O coach, né, que está muito em moda hoje. Sim. Como Afinal, advogado deve se é um profissional portar, liberal. Né? Até mesmo diante das reformas, né? Sim. Como se portar diante de tudo isso que está acontecendo. Que quando foi anunciado foi uma chuva de água, um balde de água fria, né? Doutora, a arte minha aqui não tem a data
Dia 28 de outubro, 28 próximo de sábado, não esse o Certo. outro. Começa às 8h30, vai até umas 5h30 da tarde. Isso. No Teatro Nair Belo, lá na Hípica. Só que precisa fazer inscrição antes, ligar na OAB, Certo. 3441-4988, e fazer a inscrição. Como eu disse, é gratuito, a gente só pede mesmo doação de 1 quilo de arroz e 1 quilo de feijão, que é uma coisa bem inferior ao que vale o conhecimento que a gente adquire lá, né? Dá o nome antes, 20 prévio, pontos. porque na hora esgota, não tem como entrar mesmo. Então, a gente já Certo. pede antecipado. Então, dia 28, Tá logo aí, né? próximo sábado, a partir das 8h30 da manhã. Estamos na quinta-feira. Vai praticamente uma semana. Uma semana, pro evento, né? Estamos aí nos preparativos finais aí. Mais umas 2, 3 reuniões, a gente finaliza tudo. Bom, legal, legal. Doutora, tem um tema aqui super interessante. A gente não fez essa conexão com nenhum especialista aqui no programa. Interessante, reforma trabalhista e as consequências no direito previdenciário, né? Eu vou jogar essa pergunta, a senhora não vai saber responder, como ninguém sabe. Como, por exemplo, um cara que... pergunta da minha cabeça, o cara que pegar um trabalho intermitente, aquele que você trabalha por hora. A empresa te chama, você vai lá trabalhar 1 hora por dia, depois amanhã não trabalha, depois... Como um cara desse vai aposentar? Não recolhe, né? Não recolhe, não aposenta. Colhe migalhas. Né? Não tem como, né? E está cada vez mais difícil essa questão, né? Porque hoje em dia, até a intenção da reforma foi trazer o pessoal para a formalidade, que tem muita gente trabalhando de forma informal, porque por conta mesmo das empresas não dá conta, né? De tanto tributo, de tanto imposto. Não é culpa do trabalhador, né? Então, até uma das questões que eles levantaram é isso, né? Trazer todo mundo para a contribuição. Mas aí tem muitas coisas que ficam para trás, né? Nossa que a gente vai ver isso lá na frente, realmente. E esse trabalho intermitente, ele destrói, se ele for vulgarizado, se ele for popularizado, ele coloca ao chão muitos das garantias do trabalhador, e eu fico pensando na aposentadoria. E hoje, com essas dificuldades que eles estão impondo na aposentadoria também, essa questão do tempo, né? Então, fica cada dia mais difícil mesmo aposentar. Quem está começando agora já está desanimando, né? Nossa, Porque quem ainda está trabalhando, já está há um tempo, vai ter o período de transição. Né? O que falta... Vamos dizer que a lei mude hoje. A gente não sabe como vai ser exatamente as regras, né? É importante alertar as pessoas que... E aí a importância que a doutora falou sobre a presença de especialistas que têm o trânsito em Brasília, no Congresso, é porque muita coisa pode mudar, deve mudar. Esse cara que eu falo é o presidente, esse cara é frágil e cada vez mais frágil. Ele certamente vai ter que ceder em alguns pontos. Para poder passar. O que eles estão comentando, né? 3 pontos que não vão alterar da proposta apresentada é a idade mínima. Mínima, 62, 65. A transição, que hoje está em 30%, a proposta apresentada está em 30%. O que é essa regra de transição? Isso, explica pra gente. Você, homem, tem 30 anos de contribuição hoje. Hoje, qual é a regra para aposentar? 35. Então, em tese, faltaria 5 anos para você aposentar. Entrando a reforma hoje, em tese, você não poderia, que você não tem idade para aposentar. Você tem o tempo, mas você não tem a idade. Então, como fica a sua situação? Paga um pedágio. Você paga um pedágio. Então, é 30, falta 5. 5 mais 30%. Então, 30 anos você já tem. 1,5. Você paga... mais 5, que é os 35 que a lei de hoje fala, e o pedágio mais 30% sobre 5. Mais 1,5, né? É isso. 1 ano e meio. Então, faltaria 6,5. Essa é a intenção deles. Então, eles não mudariam isso, né? A idade, a regra de transição. E mais uma coisa que eu vou lembrar daqui a pouco, que eles também não vão mexer. No restante, pode haver alguma alteração, sim, né? Porque eles mexerem em tudo, né? Essa Eles coisa mexerem em do tempo, por exemplo, do tempo para o indivíduo conseguir uma aposentadoria integral,
Já caiu de 49 para 40. Isso, na primeira proposta. A primeira proposta foi absurda, né? Foi cruel. A primeira proposta, cruel. você com 5 anos, tem que começar a recolher, né? Você vai pro pré e começa a recolher. Uma colocação aqui, analisando a doutora aqui, uma coisa que parece muito comum é as coisas feitas muito às escuras, né? E as Parece pressas. umas coisas muito Sim. importantes para as pessoas, para a população. E parece que o governo, né, ele vende uma parte da coisa, né? Não mostra, Só o que né? interessa para ele. O que Nós- o que ele vai te convencer é dar apoio a ele, né? Nós estamos à véspera aí, né, da reforma trabalhista, acho que é agora a segunda quinzena de novembro, é isso, né? A trabalhista já foi. Que já Aprovada, mas entra em vigor Entra em agora vigor agora. 11 de novembro, se não me engano. Isso. foram mais E de em 100, novembro tá para falar da Previdência, né? foram mais de 100 itens modificados, né? Sim. E, no entanto, eu recebo muitos trabalhadores lá e o que o pessoal fala é só da contribuição sindical. Ela não vai mais ter, Cláudio? Como é que vai ficar? Né? Foi assim que eles venderam, né? Venderam isso e pelo que a doutora está falando é o que está aparecendo de novo, né? São muitas Você coisas que sabe eles estão que mexendo. essa história está se repetindo. Quando eu comecei a advogar na área, tinha acabado de entrar em vigor uma emenda constitucional em 98, emenda 20, que foi a que cortou a proporcional. E foi na calada da noite, foi no dia 15 de dezembro de 98, à noite. Então, você foi dormir com uma regra, você acordou com outra. Às vésperas do Natal, quer dizer, ninguém esperava que fosse acontecer isso. Não foi divulgado como está sendo a reforma. E pegou todo mundo de surpresa, porque quem estava prestes a completar o período proporcional, que era 30 anos para homem e 25 com mulher, acordou no dia seguinte e não tem mais. Acabou. Ninguém ficou sabendo. Está imposto, está na lei, está na Constituição. Ninguém muda. Ninguém conseguiu mudar. E hoje, assim, eles estão divulgando, sim, mas não tão a fundo Aquela para você amplitude, né? entender, né, o que vai acontecer. E a gente já tem visto muitas coisas, como se diz hoje em dia, né? No porão do Jaburu, né? Não, Então, na garagem do Jaburu, né? E para aprovar, Cláudio, coisas assim, além da grana, além dos acordos e cargos e tudo mais, coisas como, por exemplo, a descaracterização do trabalho escravo. A gente vai trazer a doutora Yoko, vai conversar sobre Yoko Taira, vai conversar um pouco Isso é sobre isso sério, amanhã. Ela Seríssimo. sabe tudo de trabalhista, viu? A Pois Yoko é expert. E no sábado a gente vai trazer o Rodrigo Ikegami, ele que é auditor do Ministério do Trabalho. Os auditores pararam, revoltados, com a descaracterização, quer dizer, o trabalho escravo, que sempre foi caracterizado de forma o cara ser preso no trabalho, sim. Os caras estar presos ao ambiente de trabalho, mas também ao trabalho degradante e extenuante. Quer dizer, o Temer dificultou caracterizar o trabalho escravo. Então, quer dizer, o cara que escraviza, o cara que tem o trabalhador ali em condições análogas à escravidão ganha mais liberdade para fazer isso. E, além disso, uma portaria do Ministério do Trabalho dificulta em muito a autuação desses canalhas, dificulta o trabalho do auditor fiscal. Nós vamos falar sobre isso, e eu estou falando isso porque o Temer adotou essa medida para agradar a bancada ruralista, que é a bancada de grandes fazendeiros ou representantes deles, onde se concentram os maiores percentuais de casos de escravidão no Brasil. A portaria veio para agradá-los, para que eles votassem em favor do Temer e ele escapasse de mais uma denúncia. Tudo tem sua troca, né? Tudo Ali tem sua tudo troca. à base de troca, né? E assim foi a reforma trabalhista. Apesar que o Congresso, nosso Congresso, sempre foi majoritariamente formado por empresários, né? Mas a forma como a reforma trabalhista avançou sem qualquer tipo de discussão foi motivo de críticas até na OIT, né? A Com Organização certeza. Internacional do Trabalho. Da forma como foi, né? E como parece que será também, parece não, será a reforma da Previdência. Por isso que o povo brasileiro precisa estar atento. O tema da reforma da Previdência, ele é mais fácil, né, doutora, para o povo acordar. Como o Cláudio disse, a reforma trabalhista foi vendida como o fim do imposto sindical. O trabalhador alienado
sem conhecimento, sem proximidade com o seu sindicato, sem ler jornal, sem informação nenhuma, acabou comemorando. Olha só, não vou precisar mais pagar imposto sindical. Aquela quirela, né? Aquela migalha. Atrás disso vem muito prejuízo. Atrás né? disso ele vai... das emendas parlamentares, né? Esses Ele dias eu tava com vai um grupo se de virar jovens agora. lá no clube lá que não tinha a mínima ideia do que é a emenda parlamentar, Não, o né? pessoal mais novo não tem essa visão, né? E eles Do prejuízo, né? ficaram me questionando, mas o que é isso que eles falam, Cláudio? Então, simplesmente é a moeda de troca do governo, né? Sim. Ele favorece ali certa região, compra tal deputado... E É uma vai- distorção da democracia. Vai a favor dele, né? E o deputado ainda sai anunciando, né? Ó, consegui isso aqui, a troco do quê, né? Troco do voto que a o- favor dessas Quando mudanças. o trabalhador percebeu o que aconteceu com o contrato de trabalho brasileiro, a gente vai ver choro e ranger de dentes. Doutora, olha só. Me chamo Isabel, doutora. Completo 57 anos em dezembro, tenho 29 anos de carteira e faço 30 anos de carteira em setembro de 2018. Como ficaria a minha situação? Entraria o direito adquirido? Acho que ela está se referindo a entrar a reforma e ela não quer ver a situação dela alterada, não quer pagar esse pedaginho aí, acho. Né? Isabel, boa tarde. A situação sua é a seguinte, não é tão trágica como muitos que a gente vê por aí, mas se você, antes de setembro, né, que ela falou, que ela completa? Ela os completa 30 anos em setembro do ano que vem. Antes de setembro do ano que vem, vier a reforma, infelizmente você vai pagar um pedágio. O seu vai ser pequeno, por quê? A gente vai pegar, vamos colocar a data da reforma? Não sabemos ainda, tá? Vamos colocar que seja janeiro. Faltaria 9 meses para você completar os 30 anos. Então, você acrescenta a esses 9 meses 30%. Né? Então, seria 9 mais 3. Mais uns 3 meses, Isso. praticamente. Então, mais um ano para você aposentar. Então, o seu ainda não vai ser tão prejudicado, mas você sim vai cumprir o pedágio. E detalhe que eu acabei me esquecendo aqui. Para ter direito ao pedágio, também existe uma idade mínima. Idade mínima de 53 mulher, 5 homem. Então ela está dentro. Isso, aí ela está dentro, né? Porque a mulher, antes disso, antes dos 53, também nem o direito ao pedágio teria. Vamos ver se isso muda, mas por enquanto está assim. Né? Então você vai ter que cumprir sim. É torcer para que não haja reforma até setembro. Então, se você está registrada, continua recolhendo. Se você sair, recolhe por conta, carnezinho, não deixa faltar, não. Que você está perto. Beleza. Doutora, como é que está o funcionamento? Fala-se da questão da reforma, né? E essas mudanças todas. Vamos falar agora do INSS hoje. Tristeza, né? hein? A tristeza. Meu Deus. Quer dizer, isso eles não mudam. Não. Né? Isso eles não mudam. Você sabe que eu assusto a cada dia que eu vou lá que tem menos funcionário, né? Daqui a pouco a agência vai fechar. Eu comento isso com eles lá, porque a gente cria uma amizade lá dentro, porque faz 17 anos que eu trabalho com Previdência. Então, a gente acaba criando amizade com os próprios funcionários, né? E só aposenta, não entra ninguém. Eu falei, gente, daqui a pouco vai ter que fechar a porta. Ninguém está aqui mais para atender. Você pode ver isso pelo agendamento. Não tem agenda. Por quê? Porque não tem funcionário. Então, cada mês que você chega lá, é um a mais que saiu, né? E às vezes sai de férias, não volta, porque já deu tempo. E muitos deles já estão com tempo para aposentar e ainda não pediram, mas já todo mundo pendurado lá dentro. Então, já começa aí a tristeza, que não tem funcionário. O Instituto recentemente divulgou, aí, na verdade, o governo federal, da questão da aposentadoria automática, né? Por idade. Sim, a aposentadoria por idade, ela é diferente dessa que nós falamos, né? Que também ela vai acabar sendo excluída com a reforma. Hoje, mulher precisa ter 60 anos, homem 65, desde que tenha 15 de contribuição. Então, aí é muito fácil, tem que estar tudo certinho no CNIS. O que é CNIS? É o Cadastro Nacional de Informação Social. Então, se você sempre trabalhou com carteira registrada, está tudo bonitinho, você não precisa de incluir, excluir nada, que é muito difícil acontecer isso... Você pode chegar lá, você agenda, você chega lá em meia hora sai. Mas tem que confiar nos cálculos deles. Mas também, é difícil acontecer isso, hein? Primeiro que para agendar já é 6 meses. Então aí já caiu por terra meia hora, concorda? Meia hora seria você chegar lá, sentar, ser atendido e ser aposentado. Eu entendo meia hora sim. Sim. Não, você vai agendar. Agendamento prévio.
Então, você vai lá, entra no site, ou você liga no 135 e você entra na agenda. Aí você ora, né? Reza. Que depende da sua religião, aí você vai pedir para alguém te ajudar para você conseguir uma data. Tá agendando agora para fevereiro, março, só para você ter uma ideia. Eu precisei tirar um quinis. Nunca vou me esquecer em toda a minha vida. Eu já fui muito mal atendido em diversos órgãos públicos. E eu coleciono maus atendimentos, chá de cadeira, órgãos estaduais, federais e municipais. E eu vou dar um prêmio para o INSS porque eu fiquei 4 horas para tirar o meu quinis. Porque essa questão do agendamento, antes até quando eu comecei a trabalhar lá, não tinha. Você pegava a fila às 6 horas da manhã para você conseguir uma senha, né? Eu fiquei muito tempo nessa fila. Hoje não, hoje tem serviços que você não precisa agendar, você vai lá, só que você pega a senha. Você pega a fila, pega a senha, aí você senta e espera. E esse senta e espera é 2, 3 horas. Para você ter o atendimento, e muitas vezes você sai de lá sem o documento que você precisa. Nossa Senhora. Esse é o problema. Então, a gente tem que esperar juntar. E outra, nós, que nem advogados a gente faz só essa área, você não tem prioridade nenhuma lá dentro. Você vai, entra na fila quantas vezes você precisar. Você não vai chegar lá e ser atendido de uma vez só. Porque descongestiona, né? Sim. Você vai ficar entrando na fila para quê? Você vai só aumentar o número de pessoas ali. Mas não. Então, você quer um quinis, você entra na fila. Você quer outro, você entra na fila de novo. E aí, você senta e espera essas 4 horas. Eu já cheguei a ficar 4 horas. E fora isso, os benefícios é agendamento. E esse agendamento demorado, tudo. E muitas vezes não está tudo no seu cadastro. Então, você tem a sua carteira de trabalho, você vai por ela, né? Ó, tá aqui, minha carteira deu 35 anos. Você chega lá, não tem 35 anos lá. Ou porque a empresa deixou de recolher, ou porque o INSS migrou para um NIT diferente do seu. A empresa que não deu baixa, a empresa fechou. E aí, adivinha para quem sobra? Para o segurado. Ele que tem que correr atrás, né? Deveria ser o contrário, mas você que tem que ir atrás das empresas que fechou e tentar o documento da empresa para provar que aquela informação da sua carteira é verdadeira. Porque aqui eles não reconhecem, você tem que ficar recorrendo. Então, cai tudo por terra, aquela história de meia hora, de coisa automática. Eu, pelo menos, não vejo isso. Até surgiu uma pergunta aqui, doutora. Existe algum canal no site que um cidadão pode entrar lá com seu nome, CPF, não sei, e analisar, comparar com a carteira, se está tudo lá registrado no INSS? Existe no site da Previdência, mas você precisa de um cadastramento prévio para isso. Você entra no site da Previdência Social e você pode retirar o seu quinis, que é esse documento que eu falei, tá? Mas você tem que ter um cadastro prévio, uma senha para você poder acessar. Aí você sobre consulta. Isso. Aí você... Isso... E a senha você tira só lá no... aí a senha você precisa ir lá, né? E eu acabo indo porque fica até mais fácil do que cada vez você cadastrar uma senha. Mas eles dão esse acesso, é gratuito. Você tem um pouquinho de paciência, a gente consegue. Nós, advogados, todo o processo de aposentadoria, para iniciar, a gente pega esse cadastro. Porque aí você compara, né? O que está na sua carteira e o que está no cadastro. O INSS vai aceitar o que está no cadastro e não o que está na sua carteira. E muitas vezes não bate. Então, é bom você já pegar isso antes para você ir atrás das empresas que, às vezes, por algum equívoco, não consta a contribuição, né? Ou períodos errados, alguma coisa assim. Sim. E aí, você já tentar juntar o documento para você levar tudo pronto. Isso facilita. Legal. Ó, gente, fiquem espertos, atentos. Vamos falar de outro assunto rapidinho, um recado. Questão do PIS/PASEP, né? As pessoas com mais idade aqui. Começou hoje a distribuição do PIS/PASEP para as pessoas que têm mais idade. Olha só, para as pessoas a partir de 70 anos, o prazo começou hoje. E a retirada é válida somente para os trabalhadores que tiveram carteira assinada e contribuíram para algum dos 2 fundos até 4 de outubro de 88. Estou aqui no site da Agência Brasil. Homens acima de 65 anos e mulheres acima de 62 anos que trabalharam e contribuíram para o PIS/PASEP até 4 de outubro de 88, além de herdeiros de cotistas falecidos. Eu estou falando, prestem atenção, cuidado, por quê? Porque eu mesmo, o meu sogro, ele não
não ficou atento a essa informação e eu vou lá na Caixa Econômica verificar se ele tem dinheiro a receber. Fiquem atentos aí especialmente com os velhinhos aí, ó. Os prazos que começaram hoje, 19 de outubro, são para homens e mulheres com mais de 70 anos. A partir de 17 de novembro, os aposentados. A partir de 14 de dezembro, homens acima de 65 anos e mulheres acima de 62. E qualquer data, herdeiros de cotistas mortos. Para consultar o saldo, é preciso entrar no site da Caixa, caixa.gov.br/cotaspis. É bom prestar atenção nessas datas aí, porque você chega lá, não enquadra nesses requisitos, eles não atendem, você perde viagem, né? Sim, perde viagem. Olha só, por enquanto só pessoas homens e mulheres com mais de 70 anos. Então, prestem atenção, porque certamente todos têm algum dinheiro para receber. E as informações estão no site da Caixa, caixa.gov.br. Olha só, prestem atenção, porque senão esse dinheiro vai para o bolso do Temer, hein? Se vocês não sacarem, ele vai no bolso, né, do cara, tá? O bolso é pouco, para as malas. Pois é, as malas e os apartamentos. Ai, meu Deus do céu. Ô, Cláudio, vamos conversar agora rapidinho. Rapidinho para o seu assunto, né? Não conversar rapidinho. Vamos falar sobre os Jogos Operários. Você está aí com a lista das equipes que vão falar? Com a lista aqui de alguns... Equipes e atletas, né? Isso, uns trabalhadores, atletas. Né? Inclusive, mandar um abraço aqui pro nosso amigo Biro, que já esteve com nós aqui no rádio aqui. Opa! Tá sabendo que a gente está por aqui, ouvinte nosso lá. Vai estar conosco aqui no time de futebol. Certo. Como eu já tinha dito nos últimos programas aí, a equipe Incopisos, né, que foi campeã, existe uma dificuldade muito grande, né, para estar cedendo uma equipe de 12 jogadores, né, embora eles tinham 5 que eram de outra empresa, né, Formigres estava ali agrupado sobre o regulamento, né, junto com o time, somente 2 dessa equipe campeã pôde ir, né, e eu tive que mobilizar lá e montar uma seleção do campeonato, né? Então ficou até uma coisa, vamos dizer assim, um pouco mais surtida, né? Em relação aos trabalhadores que estão indo, né? Temos aí trabalhadores de 7 empresas diferentes, em 12 jogadores, né? Da cidade de Santa Gertrudes, Limeira, Cordeirópolis, Rio Claro, né? Iracemápolis. Temos jogadores envolvidos aí nesse time de futebol aí. E também estamos aí já com as outras equipes também, tudo fechado aí pro Cabo de Guerra, para as corridas aí. Vamos ter 2... O ano passado, você se lembra do Adriano, né? Opa! O Adriano foi uma grata surpresa que nós tivemos aí. Ele vai? No momento ele está na sua terra natal, né? Ficou alguns anos por aqui, está lá na Bahia, lá um pouco com a família lá. E eu vou estar apresentando 2 novos corredores aí, o Lucas Cassiano, lá da Cerâmica Formigres, e o Antônio da Silva, que é aqui da Queiraus Galvão, construtor aqui de Limeira. Né, vão ser 2 corredores aí que vão estar conosco esse ano lá, estreando nos jogos. Né, vamos ter aí também a dupla de dança, está muito bem focada, ensaiada, né, a Graziele lá da Brigato e o Franklin da Tatu Premoldados. Ontem estiveram comigo lá fazendo o ensaio. E a última modalidade ontem conseguiu o meu cantor. Quero mandar um abraço lá para o Sidão da Cerâmica Lume. Canta muito bem, passou brilhantemente ontem no teste de cantor. Então estamos na expectativa aí de trazer o primeiro lugar lá, que eu acho que para o City Secom não me lembro se já conseguiu esse primeiro lugar lá no cantor, né? E ontem também tive a presença lá também da nossa garota sindical, a Camila Kelles lá, que vai representar nós. Então a equipe esse ano, uma equipe bem qualificada, né? Tem o Eric aí da WP Luau, que vai disputar o xadrez, né? Tô com o Osmar Neri, com o José Ronaldo Dantas, o Boró lá na modalidade truco. Danilo Roldan, tradição já lá nos jogos, todo mundo espera ele lá no tênis de mesa, já está fechado com nós, trabalhador lá da Vila Gres. Vamos ter aí também no vôlei masculino aí, o Claudemir, Davi, lá da Cerâmica Lume, junto com o Valcimar, né? Um terceiro homem aí também que estamos levando da Eletroforte.
E Serginho Pereira, também a tradição na dama, né? Sempre trazendo boas pontuações para nós lá. Vamos ter a dupla também do ano passado, campeã aqui conosco de novo, José Mangueira e o Francisco Correia no dominó. E espero legal, que... né? Dominó, tem o snooker, tem esportes para todas as idades, todas as, vamos dizer, condições, né? Pessoal... Exatamente, André. É interessante nesse sentido é aí, isso. porque normalmente, principalmente o brasileiro, eu acho, né, que tem muita visibilidade para o futebol, né? E eu posso te dizer que esse ano aqui a gente conseguiu dar um upgrade lá no clube, lá na modalidade vôlei de praia, né? Aumentou muito os adeptos hoje lá. Tá muito bacana. Ontem eu tive uma noite assim tanto especial lá no clube, porque como estamos à véspera dos jogos, né? Recebi vários competidores lá. Já falei aqui do cantor que descobrimos ontem, que foi o último, né? O pessoal da dança ensaiando, os meninos e as meninas do vôlei lá treinando também, focado, né? Tivemos 4 equipes de futebol lá que veio dar uma força lá, né? Se precisar de alguma coisa para treinar a equipe de futebol, estavam lá à disposição também. Então ontem foi um dia muito bacana lá no clube e o vôlei é exemplo disso, que a gente tem que valorizar a diversidade do esporte, né? Porque a gente consegue agregar muito mais pessoas. Hoje em dia o futebol se tornou um esporte de uma certa turculência, né? Que tem pessoas que às vezes, mesmo tendo um físico bom, preferem não disputar porque é um esporte um tanto tenso, né? Então a gente tem essas outras aí, temos dominó, o xadrez. Várias opções, né? Que é muito intelectual, né? Até dança, que bacana. Né? Pois é, eu ontem até fiquei um pouco assim, sabe, mais maravilhado, vamos dizer, porque acostumado com a maioria das competições que são futebol, né? São competições tensas, né? E a dança, como a doutora ali citou, ela traz uma paz de espírito, uma leveza, né? Uma leveza, né? Diferente então, do futebol, do vôlei, que é tenso, né? Você tem que estar ali. São tensos, né? E não tem muito aquele espírito esportivo, né? Se que perder não vale, né? Então o pessoal gosta, é muito competitivo lá nos jogos lá. Então a dança, o canto, né? Traz um outro ambiente, né? Ô Cláudio, que dia que é o... Então, inclusive, eu ouvi aqui a doutora falando sobre a data do evento, né? Que ela vai estar, dia 28, né? Sim. Felizmente eu não vou estar lá. É a mesma data. Isso, nós estamos indo dia 27, né? A partir das 11 horas. Eu vou até divulgar o itinerário aqui do ônibus, André, se me permite. Né? O pessoal de Santa Gertrudes que está aí, preparados para ir comigo aí, com o Citsecom. O ônibus parte 9h30 da subsede de Santa Gertrudes, na sexta-feira, dia 27, sai para sentido Cordeirópolis. Ali na Campineira pegamos o pessoal de Cordeirópolis por volta de 10h30, e depois esse ônibus encontra com outro ônibus no Clube de Campo aqui em Limeira, onde nós vamos sair aí com os 2 ônibus, uma delegação contando o pessoal que está indo de carro, mais de 100 pessoas envolvidas aí nessa delegação nossa. E o povo também vai conhecer a colônia de férias lá da FETCOM, né? A Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil e Imobiliário de todo o estado de São Paulo. Já estive lá. Uma estrutura maravilhosa, né? Estrutura completamente adequada para receber o trabalhador e... Importante nesse momento, o lazer, né, André? Um momento de lazer para ele, né? Eu, como eu te disse aqui, né, há uma diversidade grande aqui de trabalhadores assim de vários setores, de várias cidades, Sim. de várias empresas. Então, muito importante isso que você citou, e conhecer a colônia de férias lá, porque é uma administração da federação, do qual nós somos filiados aqui, né, na nossa região. Sim. E muito importante conhecer para poder se dar o valor mesmo que tem. Como eu disse, lá está completando 30 anos de jogos, mas a colônia tem muito mais tempo que isso, né? E você que trabalha em cerâmica, construção civil, móveis, serraria, marcenaria, produto de cimento... diversos setores ligados à construção civil de Limeira, Cordeirópolis, Santa Gertrudes, Rio Claro, Iracemápolis, você tem direito a isso. Você tem direito, Você precisa conhecer a sua colônia de férias, né? O Temer não vai dar, né?
O quê? Não vai dar lazer pro trabalhador. Vai. Não. Tá tirando, né, Tá doutor? tirando. Susto, achei que o Temer ia lá. Ele tá Nesse assustando evento, mesmo, todos pô. nós, né? Ele Infelizmente. assusta a gente todo dia. Não, é assim, Sei lá, né? é pertinente isso, André, porque de fato você sabe que a nossa realidade, a partir da segunda quinzena agora de novembro, com a reforma trabalhista, ainda não sabemos que rumo de verdade irá tomar, né? Sim. Até queria deixar essa pergunta depois para a doutora, se no futuro breve haveria alguma possibilidade de reversão desses políticos que entrar depois que esses aí se forem, porque a coisa é muito feia mesmo, então a gente não sabe, né, como que vão ficar a situação também das federações, né? Existe um movimento, né, doutora, em todo o país, pela coleta de assinaturas para um projeto de iniciativa popular, cujo objetivo é revogar a reforma, né? Um movimento de resistência capitaneado pelo Fórum Sindical dos Trabalhadores, com participação das grandes confederações. O Arthur Bueno de Camargo, que é o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Alimentação e coordenador desse fórum, esteve aqui, falou sobre isso. Interessante. Mas é uma coisa assim, existem várias frentes, essa é uma delas, a outra é um enfrentamento, vai ser um enfrentamento nos tribunais, nos momentos onde essas legislações foram inconstitucionais, não é isso, doutora? Não só trabalhista, como previdenciária também. A população está tendo uma grande participação, né, na política de uns tempos para cá. Eu acho que quando eu era criança, a gente não ouvia falar tanto de política assim, né? Isso a gente ouvia na escola, né? Hoje o pessoal está muito ativo, hoje todo mundo sabe, pelo menos, quem está lá, quem é ministro, o que o ministro fez, o que ele deixou de fazer, o que está em votação. Então, isso é algo muito positivo, eu acredito. A participação mesmo da população na política. Você ter o conhecimento do que está acontecendo. E a população tem uma grande força, né? A gente viu isso há uns anos atrás. Greve, vão para a rua. Então, ainda a gente não sabe, né? O que vai acontecer. Eu acho que todo mundo está muito... nós estamos naquela suspense, né? Foi muito rápido, em saber né? como vai ser. Né? Nós vamos ter que esperar para ver como que vai ser. Foi muito rápido, uma mudança tão fundamental que vai afetar tanto não só a nossa geração como as vindouras. Foi muito rápido, foi um processo muito não transparente, né? Um processo muito da pior fase da política, um momento onde a política é questionada, digo mais, colocada contra a parede, né? A gente deixa de acreditar, né? Isso que é uma imagem ruim para o Brasil. A gente deixa de acreditar em quem a gente vota. Porque você vota para ouvir a população. E chega lá, ninguém ouve ninguém, é o interesse deles, então a gente acaba ficando descrente disso, né? Perto do final do programa, e eu só agora vou mandar um abraço para o Dr. Jefferson Simmelman, que está ouvindo, está acompanhando aqui pelo Facebook. Parabéns pelo programa, abraço a todos. Abraço para o Dr. Jefferson aí. E um abraço para o Sorriso, Gilvan Monte. Deixa eu falar um abraço para o Jefferson, que foi ele que cedeu o lugar dele, que era para ele estar aqui hoje. Né? E ele falou, Márcia, não posso, você vai lá no meu lugar. A gente tem uma grande amizade, ele é da nossa Comissão de Direito Previdenciário, um grande profissional. Muito obrigada, viu, Jefferson, pela oportunidade aqui de falar de Previdência. Um abraço. Dr. Jefferson, que está com a gente todo segundo sábado de todos os meses aqui respondendo perguntas. Sábado, um dia para responder mais perguntas dos ouvintes. E o Sorriso, boa tarde, André, parabéns pelo programa Hora do Trabalhador. Aqui é o Gilvan, da Vila São João. Povo assistindo o programa, tem um povo que ouve pelo radinho. O pessoal lá do meu escritório está assistindo, ligadinho aí. O Mauro Pilon, um grande perito trabalhista. Gustão, um abraço, Dona Cida também. Todo mundo não ligado. Não pode esquecer, né? Não pode esquecer do Gustão. Um abraço, Gustão. Um abraço pro Gustão, a Dona Cida. E se esquece, ele pega no pé mesmo. Ficou mal acostumado, Gustão. Tava sabendo já. O Dito Barbosa acostumou mal o Gustão. Se você não manda um abraço para ele, ele vem... ele reclama quando te encontra, né? Certo. Doutora, estamos chegando ao final do programa. E rapidamente, para a senhora falar sobre o problema... vou falar na verdade,
a importância do advogado se preparar para as reformas e, como militante da área, o que a senhora está sentindo de deficiência entre os colegas, entre a senhora mesmo? Como é que a importância desse curso que acontece no sábado, dia 20 de outubro? Sempre é muito importante a gente estar atualizado, né? Fazer cursos de reciclagem e ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, né? De muita incerteza ainda, de muitas dúvidas. Então, nós profissionais da área, a gente precisa estar sempre atento às mudanças para poder instruir da melhor forma possível o cliente, porque a partir do momento que ele entra sozinho na Previdência Social, vai acontecer o pior lá dentro, e ele não vai ter como voltar atrás, né? Depois de uma aposentadoria concedida e recebida, ele não volta atrás, não consegue reverter a situação. Então, a gente precisa estar atualizado para poder atender de uma forma correta, de uma forma benéfica, né? O segurado que já é tão prejudicado com a Previdência Social. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Cláudio, valeu. E todo mundo torcendo pelos atletas aí do Sítio Secom nos Jogos Operários, lá em Mongaguá. Valeu, obrigado pelo convite, participar do programa, sempre muito proveitoso aqui, absorver tudo que vocês sempre têm para falar. Espero no próximo retorno aqui estar falando da conquista do próximo final de semana aí. Boa sorte a todos lá. Boa Valeu, sorte. Gente, a gente volta amanhã com mais um programa A Hora do Trabalhador, sempre a partir das 5 horas. Tchau. Você ficou sabendo que a Medical está com uma promoção de 20% nas 6 primeiras mensalidades dos planos de saúde? O quê? Mais tranquilidade e menos 20% na mensalidade? Tô passada! Vou ligar agora mesmo. Alô, é da Medical? Com a Medical, cuidar da saúde é muito mais econômico. Planos para você e para sua empresa, com descontos nos 6 primeiros meses. Consulte o regulamento. Mais tranquilidade, menos 20% na mensalidade. Ligue agora mesmo. 3446-4656 ou acesse minhavidamaisazul.com.br.